Olá, galerinha. Eu sou o professor Balduino, professor de História do IFP Campus Paulistana. Estou aqui com mais um tema de História para você se dar bem na prova do Enem. Nesse clima de realeza, o tema de hoje é o absolutismo. Vamos lá para mais um tema de História para você se dar bem no Enem. Lembrando que nossos vídeos fazem parte do programa Você em Casa e o IFP em Movimento. E nesse momento de isolamento social, não vamos perder nossos vínculos. Por isso eu convido a todos a seguirem nossos perfis no Instagram e não esquecer de curtir esse vídeo e se inscreva no canal, para que você sempre seja notificado nos nossos vídeos novos. E entrando no conteúdo, que é o absolutismo, vamos entender como ele vem sendo cobrado nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Inicialmente, eu vou dizer para vocês que o absolutismo foi cobrado 6 vezes na prova do Enem. E dessas 6 vezes, 4 fazem referências aos teóricos do absolutismo. Tema muito importante, pois esses teóricos são os responsáveis por legitimarem, a partir de suas ideias, por que seguir um único rei e por que concentrar poder nas mãos desses monarcas. Isso é importante porque nós vimos de séculos de poder descentralizado, que era uma marca do feudalismo. Então, para entendermos como se dá esse processo do absolutismo, vamos acompanhar um infográfico para entendermos como foi o contexto de formação do poder absoluto. Vamos lá? Vamos acompanhar o infográfico para entendermos o contexto de formação do absolutismo. Esse círculo representa um território feudal governado por um rei. E este rei precisa de apoio econômico e militar de outros nobres, devido aos constantes conflitos por terra que tínhamos. E para conquistar esse apoio de outros nobres, o rei divide seu território com eles. Ao dividir, esse rei passa a ser um suzerano e o outro nobre que recebeu terra passa a ser seu vassalo. Estes vassalos têm direito sobre suas terras, direito inclusive de também dividirem seu território. E o dividem para conquistar também apoio militar e econômico de outros nobres. E aí você vê surgindo outros feudos. Desse jeito, há uma divisão constante de terras, levando ao esfacelamento do poder político, à descentralização política do rei. Então, o rei existe de direito, mas não de fato, devido à grande divisão de terras. E essa divisão traz também problemas à burguesia, que são os comerciantes. Porque observe aqui o cavalinho. Esse cavalinho, vamos imaginar que o burguês encheu os alforjes desse cavalo com mercadorias que vão ser transportadas para o comércio. E esse cavalinho sai de um feudo e vai até o reino maior. Nisso ele percorre 8 territórios, 8 fronteiras são cruzadas. E a cada território que esse burguês adentra, ele tem que trocar a moeda, porque não existia unificação monetária. Ele tinha várias leis a serem seguidas, cada feudo podia criar suas próprias leis. Ele tinha que pagar impostos diferentes a cada cruzada de fronteira e ainda sofria porque não tinha proteção nas estradas. Ele podia ser assaltado. Então, estes são problemas que a burguesia vive. E a descentralização política é o problema que o rei vive. Esse é o contexto que vai dar origem à formação do absolutismo. Mesmo com toda a dificuldade vivenciada, a burguesia conseguiu sair como uma classe enriquecida, principalmente depois do século XI, com a reabertura comercial e o renascimento urbano. Isso vai trazer um fortalecimento econômico e social para a burguesia, que agora vai buscar influenciar a política em busca de seus interesses, se aproximando dos reis. Reis esses que buscavam a centralização política. Então a burguesia entra num processo de união com os reis, apoiando economicamente os monarcas, e estes utilizam de seus exércitos para subjugar os outros senhores e unificar os territórios e a política. Quando esse processo se estabelece, a burguesia sai ganhando, porque com a unificação territorial, ela deixa de pagar tantas taxas de deslocamento. Ela passa a ter uma unificação de impostos e de moedas, o que vai aumentar seus lucros. E também tem a garantia de uma proteção militar, diminuindo substancialmente os assaltos sofridos, pois o rei tanto deve proteger a classe que o apoiou, como também deve mostrar aos outros senhores sua força militar. Já os reis, observe, há uma centralização de poder em sua figura. Por isso o termo absolutista. Ele tem a centralização política
ele governa só. Tem a unificação legislativa e judiciária, o rei passa a criar leis e a executá-las. Tem um poder militar, um exército que protege o Estado e a si mesmo. E tem um poder econômico. Ele autoriza ou não aqueles que vão exercer atividades econômicas e cobra para o Estado e automaticamente para si os impostos. Mas nem só de força vive o Estado absolutista. Ele deve justificar, ele deve legitimar por que um rei deve concentrar tanto poder. E é nesse ponto que entram os teóricos do absolutismo. E vamos ver então os teóricos do absolutismo. Tem aqui à minha direita Nicolau Maquiavel e à esquerda Thomas Hobbes. Lógico que tiveram mais, mas estes são os dois principais teóricos. Mas vamos iniciar falando de um teórico que é medieval, que é São Tomás de Aquino. Vemos aqui a representação de São Tomás de Aquino, santo canonizado pela Igreja Católica, principal teólogo da Idade Média. Como teólogo medieval, São Tomás de Aquino não faz parte dos pensadores modernos do absolutismo, mas suas ideias na política é que vão ser questionadas tanto por Hobbes como Maquiavel. São Tomás é o criador da escolástica, uma escola teológica que tenta unir a razão da antiguidade clássica com o pensamento religioso cristão. Para São Tomás, a política deveria ser submetida às leis da Igreja, e os limites políticos são os limites da moral. E é justamente esse princípio de limites que Maquiavel vai questionar. Para Maquiavel, a razão é superior à moral. Então, vamos ver Maquiavel. Este Maquiavel era assim mesmo, preferia muito mais ser temido do que ser amado. Nicolau Maquiavel, pensador renascentista, autor da obra O Príncipe, tida por muitos como a inauguradora da ciência política, uma vez que Maquiavel utiliza de pensamentos racionais e não morais e nem religiosos para fazer a sua justificativa do Estado absolutista. Maquiavel vai trabalhar com a razão de Estado, onde os fins justificam os meios. O líder, o príncipe, deve estar apto a fazer qualquer coisa, inclusive submeter a moral para garantir a ordem social. Por sinal, a obra de Maquiavel foi extremamente deturpada na história da humanidade, uma vez que líderes tirânicos utilizaram da razão de Estado para justificarem suas atrocidades, dizendo que estavam defendendo a ordem social e o Estado. Maquiavel escreveu sua obra vivenciando a Itália dividida em várias repúblicas, que estavam em constante conflito entre si, dificultando o comércio. Então Maquiavel vai dizer que o poder deve ser absoluto, o príncipe deve governar de uma forma forte e inclusive pronto para usar da violência. Pois sendo o ser humano um indivíduo inconstante, o medo, o temor, é uma garantia maior de ordem social do que o amor. Por isso, o líder deve ser temido e não amado. Que é isso, Hobbes? Para que essa ignorância, homem? Para Hobbes, o homem é mau por natureza. O inglês Thomas Hobbes tem como sua principal obra o livro O Leviatã, onde faz a defesa do absolutismo a partir do que ele chama de estado de natureza. O estado de natureza seria um estágio da humanidade em que o homem vivia sem nenhum limite para a sua liberdade, portanto vivia somente em busca do seu prazer e das suas vontades individuais, o que levava ao caos social e ao constante conflito. O homem, dessa forma, era o seu principal inimigo. O homem é lobo do homem. Então, para garantir a paz e a ordem social, o homem deve estabelecer um contrato social, onde abre mão de suas liberdades individuais em nome de um Estado que vai colocar limites na humanidade. Esta seria a única forma de garantir a paz e a ordem. E para nós restaríamos somente tentarmos ser felizes dentro desses limites impostos pelo Estado. Olha aí a pose desse cara. Esse é Jacques Bisset, pertencente ao alto clero da França, região onde o absolutismo alcançou seu auge. O bispo francês Jacques Bisset fez sua defesa do absolutismo baseado no direito divino dos reis. Para ele, o rei governava por um poder que emanava do próprio Deus. Portanto, desobedecer ao rei era desobedecer a Deus. Foi com base nessa teoria que a família Bourbon justificou o seu poder centralizado e absoluto. Lembrando que a França foi o país onde o absolutismo chegou ao apogeu. E temos aí Luís XIV como seu principal expoente, o Rei Sol, dono da célebre frase, o Estado sou eu, l'estat c'est moi.
Chegamos assim ao término de mais uma videoaula, tendo apresentado para vocês os teóricos do absolutismo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Segunda-feira tem novo material de história para você se dar bem no Enem. Até lá!